Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre do ano de 2022. Esta é a nossa lição de número 1. Estamos retornando com a nossa Escola Bíblica Dominical depois das férias. E esta é a lição de número 1, a parte 1, cujo tema é Daniel ora por um despertamento, ou mesmo um avivamento, não é? Então esse tema é muito importante, não é, para a nossa igreja na atualidade, porque ele fala a respeito de um assunto de extrema relevância para todos nós, que é o avivamento, o despertamento espiritual. Antes de nós darmos início à nossa lição, vamos fazer a nossa oração. Onde você estiver, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo para te dar entendimento em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua santa, bendita e gloriosa presença, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, pelo retorno da nossa Escola Bíblica Dominical, pelas aulas que nós teremos. Confessamos a Ti os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados e clamamos, Pai, pelo sangue precioso de Jesus e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica e nos cura. E nos dá a tua direção, Senhor, a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Lição de número 1, parte primeira desta lição, Daniel ora por um despertamento. O texto base está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, de cara, como texto base lá em Tiago, a lição nos traz esse conhecimento. A lição, ela nos ensina isso, que nós devemos realmente buscar a santidade, a santificação em Cristo Jesus, porque a oração de um justo, aquele que é justificado em Cristo Jesus, ela pode muito em seus efeitos, e nós não devemos menosprezar esse conhecimento. Pelo contrário, devemos saber que a oração nos aproxima de Deus, e quando nós estamos em santidade no Senhor, ela tem poder, tem valia, ela funciona na vida das pessoas. Amém? A verdade prática da lição: o cristão dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra poderes malignos. Olha que interessante. Então, o cristão que se dedica à oração, irmãos, nós temos um grupo de intercessão abençoado aqui na nossa PIBPAN. Procure participar. Procure participar das reuniões de oração presenciais que acontecem às segundas-feiras, às 20 horas, e também aos sábados pela manhã. E procure participar das orações que são feitas via WhatsApp ao longo da semana no grupo de intercessão. O cristão dedicado à oração, ele pode exercer influência no céu. Por quê? Será que ele vai exercer algum tipo de poder mágico? Não. Quando o cristão é uma pessoa dedicada à oração, ele toca o coração de Deus. E quando você toca o coração de Deus, aí sim, você pode transformar as circunstâncias, as situações que estiverem acontecendo
na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus amigos, no seu ambiente de trabalho. Então, o cristão, quando ele se dedica à oração, não é? À justificação e à santidade em Deus, em Cristo Jesus, meu irmão, não tem inferno, não tem Satanás, não tem demônio que segure a tua vida. Pelo contrário, você vai ser uma brasa viva nas mãos do Senhor e você vai fazer com que o mundo espiritual se mova a seu favor, ao favor da igreja e a favor da sua casa. Amém? Glória a Deus. Logo em seguida aí você vai ter as leituras diárias de segunda a sábado, com textos bíblicos relevantes com relação a esse tema. As leituras bíblicas em classe de hoje estão no livro de Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 3, depois capítulo 6, versículo 10, depois capítulo 2, versículos de 17 a 19. Também vamos ler Esdras, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. Amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, e saco e cinza. Agora Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia. Daniel capítulo 2, versículos 17 em diante, diz assim: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus dos céus. Aleluia. E por fim, Esdras capítulo 1 diz: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens, gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Irmãos, esses textos, eles têm algo realmente em comum, que nos mostra que naquela época em que Israel estava sendo afligido, né, pelo cativeiro na Babilônia, houve um homem que se levantou em oração, em jejum e em consagração, cujo nome era Daniel. Ele e seus amigos, que posteriormente receberam os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode continuar a ler o livro, que você vai ver realmente o quanto esses homens se consagraram, se dedicaram à oração e buscaram ao Senhor Deus
em consagração, em jejum. E você vai ver, irmãos, através dessa leitura e desse estudo, como a mão de Deus foi com Israel a partir do momento em que o buscaram, com inteireza de coração, com dedicação, com certeza plena daquilo que queriam. Então, se hoje nós temos algo que nós precisamos do Senhor, meu irmão, não meça esforços. Não meça esforços e não permita que o diabo venha atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Você está precisando de uma bênção? Ora, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo Deus que trabalhou na vida dos israelitas, na vida dos hebreus, daqueles que estavam no cativeiro, e o mesmo Deus que agiu no tempo de Esdras, e o mesmo Deus que fez com que a sua casa, o templo em Jerusalém fosse reedificado, esse Deus é o mesmo hoje. Ele não muda, meu irmão. Então você às vezes está passando por algum problema, alguma tribulação na sua vida e você fica sem saber o que fazer. Ora, o caminho é um só e o caminho eu te dou agora: oração, jejum, consagração, busca da face do Senhor com inteireza de coração. O que é isso, pastor? Inteireza de coração é sinceridade. Sinceridade diante de Deus, santificação, se afaste do pecado, não permita que Satanás entre nos seus caminhos, não permita que o diabo venha a atrapalhar o seu relacionamento com Deus, não permita que as dificuldades que o mundo nos apresenta muitas das vezes venham servir de empecilho para que você vá à igreja, para que você congregue juntamente com os irmãos, para que você venha participar de uma reunião de oração, para que você seja um levita, para que você seja um intercessor. Ora, a obra de Deus está aí. Meu irmão, se dedique à causa do Senhor, se dedique à obra de Deus, busque ao Senhor na inteireza do seu coração e você vai viver milagres extraordinários, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, ele nunca mudou e nem nunca vai mudar. E ele está disposto a estender as mãos sobre a sua vida e transformar aquilo que é necessário ser transformado na sua vida e na sua casa e se mostrar para você como aquilo que ele é: Senhor, Deus, Senhor absoluto sobre toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Continuando, interagindo entre nós, vamos iniciar mais um ano letivo na EBD, glória a Deus, com a graça de nosso Senhor Jesus. Estudaremos um pouco sobre o avivamento espiritual, um assunto que não pode ser negligenciado e muito menos esquecido pela Igreja do Senhor, principalmente nos dias em que a perseguição sutil vem de forma crescente, abatendo sobre nós. Sempre que o povo de Deus passava por momentos difíceis, o despertamento mostrara-se o melhor caminho para a vitória dos servos de Deus sobre os seus inimigos. Que o Senhor da Seara desperte sobre nós o avivamento puro e genuíno capaz de mudar o cativeiro dos servos fiéis, fortalecendo-os na palavra e incentivando-os a uma vida de oração e capacitando-os a levar o arrependimento a esse mundo que caminha em densas trevas. Amém? Então, meu irmão, é o avivamento, é o despertamento que a igreja está precisando. Quando nós estamos passando por lutas, por tribulações, não adianta você ficar com queixume, com reclamação, porque Deus esqueceu, porque tal coisa não funciona. Busque ao Senhor. Se necessário for, levante de madrugada. A palavra do Senhor diz que aqueles que o buscam de madrugada o encontrarão. Então, meu irmão, busque o Senhor em oração, em jejum, em consagração. Nós vamos daqui a pouco tempo, daqui a alguns dias, nós vamos retomar os nossos jejuns nesse ano de 2022. Eu quero que você participe. Eu quero que você, diga não para a preguiça, diga não para pouca vontade, com a falta de vontade, não é? Diga não para o esfriamento espiritual
e diga sim para o Senhor Jesus. Diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero, eu preciso de Ti. E busque realmente um avivamento espiritual para você, para sua casa e para sua família. Vá à igreja aos domingos, às quartas-feiras, vá às reuniões de oração às segundas-feiras à noite, vá às reuniões aos sábados de manhã, participe do grupo de intercessão, faça algo, meu irmão. Sabe, às vezes as coisas acontecem na vida da gente e nós nos lançamos às lamentações e aos queixumes, mas é justamente isso que nós não devemos fazer. Nós devemos buscar a Deus, louvar ao Senhor, não obstante a luta que nós estivermos passando. Louvar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. De manhã tu ouvirás a minha voz, diz o salmista. Pela manhã cante louvores ao Senhor, glorifique a Deus e agradeça pelo dia que o Senhor fez sobre a sua vida e viva esse dia na plenitude de um filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Continuando a lição, o ponto central: precisamos estudar a palavra e orar por um despertamento espiritual. É o que nós acabamos de dizer. Estudar a palavra, busque a palavra de Deus, leia a Bíblia, participe das escolas, das aulas da escola bíblica dominical. Não tenha preguiça espiritual, mas se dedique, que você dando um passo na direção do Senhor, o Senhor vai correr para te abraçar em nome de Jesus. Amém? Tópico 1, Daniel despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Às vezes você olha e parece que não está acontecendo nada, mas está. O mundo espiritual se move, meu irmão. E às vezes, quando você acha que Deus está muito longe, Deus não se lembra, o Senhor está do seu lado e Ele está vendo exatamente aquilo que você está passando, mas Ele está observando aquilo que está no seu coração. E Ele está observando se em você existe fé ou se em você existe queixume, reclamação, dúvidas e por aí afora vai. Então, o que nós temos que demonstrar diante do Senhor é a nossa fé, é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Você não vê, mas você tem convicção. Por que você tem convicção? Porque você conhece o Deus a quem você serve. E você sabe muito bem que essa situação, por pior que ela pareça ser, ela vai mudar, porque Deus está agindo a seu favor. E agindo Deus, meu irmão, quem impedirá, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, e isso lhe dava condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios capítulo 15. E ele escutará a oração dos justos, 15, 29 de Provérbios. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo, um modelo para os cristãos de todos os tempos. Então, meu irmão, olha, não se misturar com o paganismo, não se misturar com os queixumes, não se misturar e não se deixar contaminar pelo queixume, pela reclamação, pelo desânimo. Mas você deve ser resiliente, você deve ser uma pessoa constante no Senhor, você deve ser uma pessoa que demonstra fé através das atitudes, não apenas com palavra, mas com atitudes. Eu estou vivendo essa luta na minha vida, mas eu vou para a igreja, eu vou louvar ao Senhor, eu vou buscar ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor dos exércitos, não conhece a derrota e certamente Ele já providenciou a vitória na minha vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 2. A estatura espiritual de Daniel o capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos cristãos não conseguem servir de ajuda
decisiva com as suas orações, porque nunca chegam a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando o culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Alguns visitam o culto de oração, outros nunca foram, nunca vão, nunca se interessam por um culto de oração, nunca se interessam em dobrar os seus joelhos, em clamar diante de Deus, nunca se interessam realmente em fazer um jejum. Quantas foram as vezes, irmãos? 12, na verdade, né? Para falar a sinceridade. 12 vezes nós tivemos jejuns de consagração, oração, busca da face do Senhor. Não precisa me responder, responda para si próprio. Quantos desses jejuns você participou? De quantos dessas orações, de quantas dessas orações, de quantos desses jejuns que a igreja fez, você participou? Não me responda, responda apenas para você. Então, meu irmão, a igreja precisa de um avivamento, a igreja precisa de um despertamento, e esse despertamento passa por oração, jejum, consagração e busca da face do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia, glória a Deus. 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e com os persas. O rei da Babilônia, na época, era Nabucodonosor. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes e, estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão de Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Está lá em Daniel capítulo 5, depois você lê. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de uma mão de um homem escreviam na parede defronte do castiçal. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Está em Daniel capítulo 5, por volta ali do versículo 30, você vai ver essa situação que aconteceu na vida desse rei de Babilônia, que era Belsazar, filho de Nabucodonosor. Então, quando você se dedica à oração, irmãos, mudanças acontecem no mundo espiritual. E revelações da parte de Deus acontecem na sua vida. Então, o que é necessário para que eu obtenha a mudança que eu tenho necessidade da minha vida? É necessário que eu busque a Deus. Não adianta que Deus não vai se mover por uma causa, por uma pessoa que não o busca, que não tem fé, que não demonstra interesse, né? Aquilo que Deus deveria ter feito pela humanidade, aquilo que Deus deveria ter feito para que o homem se aproxime dele, ele fez. Ele enviou Jesus. Jesus, ele derramou o seu sangue por você, meu irmão, minha irmã. Jesus derramou o sangue dele por você, ele te ama profundamente. Agora, é necessário que você reconheça esse sacrifício e é necessário que você se aproxime de Deus. Como? Através da oração, através do jejum, através da consagração, através da leitura da Bíblia diariamente. Daniel orava 3 vezes ao dia, diz a palavra do Senhor. Tem pessoas, infelizmente, que estão dentro das igrejas e oram 1 vez por semana e olhe lá. E quando vão ao culto, né? É aquele velho ditado. A pessoa às vezes tem 3 ou 4 refeições quentes por dia. E ao espírito ela quer dar apenas então somente uma refeição morna ou fria por semana. Ora, isso não tem cabimento.
Então, nós temos que realmente buscar ao Senhor e nós temos que provocar esse avivamento espiritual, esse despertamento espiritual na nossa vida. Amém? Glória a Deus. A síntese do tópico 1. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava o livramento e a vitória contra os seus inimigos. E é através da oração, meu irmão, que você vai alcançar vitória na sua vida. Através da oração, você vai alcançar a saída, a solução para esse emaranhado de problemas que muitas das vezes se levanta contra você. Porque, como eu disse no início, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Aquilo que ele fez pela igreja no início da sua história, ele faz hoje e fará todos os dias, até aquele glorioso dia onde ele virá nos buscar. Então creia nisso. Não reclame, não tenha mais murmuração, nada de queixume, mas louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, busque ao Senhor, conheça ao Senhor, participe da escola bíblica dominical, estude a Bíblia Sagrada, participe dos momentos de oração, participe dos jejuns, na igreja. Enfim, meu irmão, tenha uma vida de despertamento espiritual e em nome de Jesus o Senhor vai agir na sua vida. Amém? Você crê? Eu creio e tenho certeza que o Senhor vai intervir, vai mudar toda e qualquer situação que eventualmente você esteja vivendo. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai por essa lição abençoada, que é a primeira parte da lição de número 1 desse ano de 2022 da nossa EBD. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos e te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, por essa lição. E Deus, aquele avivamento espiritual, Senhor, aquele mover do seu Espírito Santo na vida de Daniel, ali no meio do povo de Deus, ali na Babilônia, quando eles estavam ainda cativos. Pai, faz isso na vida da igreja hoje, faz esse mover, Pai, esse avivamento, esse despertamento espiritual no meio do teu povo. Que o teu povo não tenha mais preguiça de orar, que o teu povo não tenha mais preguiça de ir ao templo, à casa de Deus, para buscar ao Senhor, que o seu povo, Senhor, busque um avivamento espiritual, meu Deus, porque só através desse avivamento espiritual é que realmente nós viveremos todas as promessas que o Senhor tem para nós. Faça isso, meu Deus, e desde agora nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Aleluia. Na próxima semana, então, irmãos, nós veremos a continuação da lição a partir do tópico 2. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde você está, erga suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo e eu te envio para que você viva esse ano de 2022, um ano letivo na Escola Bíblica Dominical, com assiduidade, que você frequente as reuniões de oração durante as semanas, que você realmente seja um cristão genuíno e que você busque o despertamento espiritual na sua vida, como alguém que está com sede, como alguém que está com fome, busca água, busca alimento para o seu corpo, você busca também para o seu espírito em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.